Boa noite a todos. Boa noite quem está nos assistindo em casa, pela nossa TV, do CEAP. Que a paz de Deus possa estar presente com todos nós. Vamos convidar a nossa irmã Cristina para sentar aqui na mesa, que vai fazer o uso da palavra, né? Nos passar o estudo de hoje da nossa casa aqui da Allan Kardec e convidar a nossa companheira Jaqueline para fazer o uso da leitura da página desta noite. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 31, de ânimo forte. Por que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação? Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito do serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Aqui há temor e responsabilidade, ali receios da crítica, acolá, pavor da iniciativa em benefício de todos. Como poderá o artista fazer a beleza da melodia se lhe foge um instrumento? Nesse caso, temos em Jesus, o artista divino, e em nós outros, encarnados e desencarnados, o instrumento dele para a eterna melodia do bem no mundo. Se alegamos um coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Como recolher felicidade que não semeamos ou amealhar dons de que nos afastamos suspeitosos? Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, vencemos, de ânimo forte, para a frente, construindo o bem, ainda que confrontados pela ironia, pela frieza ou pela ingratidão. Porque, conforme a palavra nominada do apóstolo dos gentios, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Nesse momento, vamos chegando, nos concentrarmos para fazermos a prece inicial da nossa reunião. Vamos vibrar,
Jesus e Deus, Mestre amado, Mestre querido, Pai de todas as horas, de todos os momentos, mais uma vez aqui, agradecemos a oportunidade de estarmos nessa casa espírita, te agradecer a espiritualidade que se encontra desde cedo desta casa, te pedir que possamos colocar em prática tudo que for falado hoje na nossa reunião. Ajude a nossa irmã que vai fazer o uso da palavra, que possa abençoar cada vez mais. Os companheiros que aqui não estão, os companheiros enfermos das nossas casas espíritas, as pessoas que gemem na face da terra, com essa transição, dessa doença política, que o Senhor possa colocar, estender as suas mãos sobre essas pessoas, sobre a sua família, sobre as pessoas que necessitam de ajuda, de amparo neste momento. Jesus possa estar em nosso meio e nós possamos dar iniciado a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, a nossa irmã Cristina. já sabiam da necessidade de vários
as múmias, que até hoje espantam pelo cuidado, pela forma como milhares de anos depois, 3.000, 5.000 anos depois, e ainda se consegue descobrir qual foi a última alimentação daquele ser, antes daquele corpo morrer. Então, a crença não era exatamente da forma como de fato acontece, mas já se sabia que nós precisaríamos de mais de uma encarnação. Então, nós espíritas temos essa informação e, além disso, quando Jesus aqui veio, ele, que nós consideramos como o segundo grande revelador, porque o primeiro teria sido Moisés, quando encaminhou o povo hebreu, primeiro povo na humanidade a registrar a crença num Deus único. Então, Moisés foi o primeiro, considerado o primeiro grande revelador. Depois vem Jesus, que vem trazer como, digamos, uma novidade, o fato de que Deus é um Pai de amor. E que Deus é Pai de todos, sem distinção. Porque antigamente, cada povo acreditava que Deus estava do seu lado. Então protegia aquele povo, aquela região, e não os demais. Os demais eram vistos como inimigos. Jesus trouxe essa ideia do Deus de amor. Mas ele sabia que na condição que nós estávamos naquela época, e sim, a gente diz, nós estávamos, porque éramos nós que estávamos encarnados lá. Naquela época, nós não tínhamos condição de ter maiores conhecimentos. Já era um marco o fato de Jesus trazer o conhecimento desse Deus de amor. Deus que nós deveríamos amar e não mais temer. Então, no último momento de Jesus com os discípulos, com os apóstolos, ele faz uma promessa de que ele iria, mas que no momento oportuno ele iria mandar um Consolador. E esse Consolador iria trazer novamente os ensinamentos dele, porque muitos ficariam perdidos ou esquecidos com o passar do tempo, e que esse Consolador daria novos conhecimentos que ele não podia passar naquele momento, porque nós não estávamos ainda preparados. Então, que Consolador é esse? É a doutrina espírita, que não veio para poder derrubar nenhum ensinamento de Jesus, não veio de fato para trazer nenhuma grande mudança, mas apenas para trazer de volta aquela crença primitiva, real, a necessidade da prática, da caridade, do amor por todos na humanidade e no universo. Então, a doutrina espírita, diferente das outras religiões, ela vem trazendo explicações que vão além do túmulo. Quando a maioria das religiões param as suas explicações no túmulo, ou porque dizem que morrendo um corpo, a alma vai ter uma determinação definitiva, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. No caso da Igreja Católica, tem a possibilidade do purgatório, mas é definitiva aquela sentença, não existe como modificar. Se foi para o inferno, principalmente, a alma estaria perdida. Com a doutrina espírita, o que a gente compreende? Que com a morte do corpo físico, para nós que em essência somos espíritos imortais, apenas é uma roupagem que a gente deixa e que vai para o túmulo, mas a nossa vida continua. Nós não morremos. A morte, de fato, não existe. Apenas para o corpo, para a matéria. Tudo que é matéria nasce, cresce, se reproduz, morre. Tem começo, tem meio e tem fim. Tudo que é vida física. Mas nós não. Nós temos uma continuidade. E nessa continuidade,
a gente consegue compreender o porquê de várias problemáticas que a gente já traz desde o berço. Podemos dizer até, muitas vezes, desde o ventre da mãe. Porque quem já passou por mais de uma gravidez já pode testemunhar que é diferente. Algumas vezes a gente se sente muito bem, muito animada, trabalha até o dia de ter o bebê. Nas outras vezes a gente passa muito mal, o bebê é muito agitado, outra hora é muito parado, muito calmo. E alguns, já no ventre da mãe, apresentam problemáticas e podem ter a necessidade de serem operados antes do parto. Por que existiria essa diferença se a vida fosse apenas uma? Qual a justificativa para Deus criar esses seres nessas condições tão diversas? Alguns com tudo na mão, como se diz, né? Todas as condições de tratamento, de estudo, de tudo, e muitas vezes não dão valor, desprezam tudo isso, e outros com tantas potencialidades, com tanto desejo, com tanta vontade de estudar, de produzir, e sem condições financeiras, sem condições físicas. Jesus nos disse que a colheita, ela é seletiva. Nós plantamos, ao plantio, ele é opcional. A gente escolhe. Mas na hora da colheita, não tem como escolher. A gente vai colher exatamente aquilo que plantou. Há um tempo atrás, Joana de Ângeles escreveu, através do Divaldo Pereira Franco, um livro chamado O Homem Integral. Nesse livro, ela vai destacar 4 gigantes, que lá no livro estão citados como os 4 gigantes da alma. São eles a rotina, a ansiedade, o medo e a solidão. Quem quiser ter mais contato em profundidade com essas informações, pode adquirir o livro de Joana de Ângeles, mas também tem a opção de assistir através do YouTube, de maneira gratuita, a palestra do Divaldo falando sobre esse tema. Eu indico. Daqui hoje, desses 4, nós vamos conversar um pouco sobre o medo. Esse medo que é instintivo muitas vezes, que tem como objetivo fazer com que a gente preserve a vida. Esse medo que até os animais apresentam, esse medo instintivo de preservação. Então, o medo de altura, quando nós estamos num perigo, em risco, quando nós pegamos algo muito quente, de soltar aquilo para nos preservar. Esse medo, ele é instintivo, natural. Todos vão apresentar, até mesmo os animais. Tem uma revista chamada Folha Espírita, que no ano de 2003 publicou uma reportagem, fez um estudo, né, com 2 grandes médicos, 2 médicos brasileiros. Primeiro é a doutora Maria Júlia Pérez, que é psiquiatra e é espírita. E o segundo, o doutor Jair Rodrigues, que participa da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Então, eles falaram nessa matéria sobre as 4 vertentes do medo. Primeiro, é aquele medo que objetiva a preservação da vida. Esse que a gente acabou de falar. Aquele medo que é natural, que até os animais apresentam. Só que esse não é o único medo que nós identificamos em nós mesmos e nos nossos irmãos. Existem os outros, que eles citam aqui como os outros 3 vertentes. A segunda vertente é aquele medo fruto da culpa. Esse medo ele vai ser originado por erros ou crimes, faltas, graves ou não, cometidos nesta ou noutra encarnação. Então, quando a gente comete uma falta, quando a gente reconhece
repetir aquele erro, o medo de fracassar novamente. Esse medo, segundo o Dr. Jair Rodrigues, ele pode ser considerado o pior de todos, porque é aquele medo que paralisa. Ele paralisa a pessoa. A terceira vertente é o fruto dos sofrimentos. Esse daqui são daqueles dos suicidas, comuns aos suicidas, aos homicidas, aos viciados de todo tipo, que foram atormentados por obsessores e nada fazem para se melhorar. Então, as pessoas, os espíritos, se deixaram levar por esses equívocos, suicídio, homicídio ou vícios de qualquer tipo. Quando desencarnam, vem a hora da colheita. Muitas vezes eles acabam se deixando levar por espíritos obsessores. Coisa da vida moderna, né, Barulho? Eles vão se deixar levar por espíritos obsessores, e no mundo espiritual, esses espíritos se consideram como que juízes, justiceiros, com o direito de castigar, de fazer sofrer aqueles espíritos que são equivocados, criminosos e que se deixam levar pela culpa. Então, eles pegam esses espíritos e vão colocando neles fazendo com eles uma espécie de uma hipnose, implantando na mente deles mensagens negativas, aterrorizantes, para que eles cada vez se sintam pior. É um tipo de tortura mesmo, uma tortura mental. Então, eles vão fazer isso com esses espíritos que se sentem culpados. Por isso, abrindo parênteses aqui, a necessidade da gente sempre trabalhar com jovens, com crianças, e até com adultos mesmo, idosos, com todos, a necessidade de fugir ao sentimento espiritual. Todos nós erramos. Alguns mais, outros menos, todos nós erramos. Mas Jesus nunca ameaçou ninguém. Ele nunca deu uma palavra sequer para que uma pessoa equivocada ou em erro pudesse se sentir culpada. Pelo contrário, as palavras de Jesus eram sempre de estímulo para que a pessoa continuasse a jornada dela, continuasse a vida dela, evitando cair ou incorrer novamente em outros erros. Isso ficou muito clássico na passagem da mulher adulta, quando a lei de Moisés, a lei judaica dizia que a mulher pega em adultério teria que ser apedrejada até a morte, e para testar Jesus, a multidão coloca a mulher no meio da praça, humilhada, e dizem que questiona Jesus. Olha, a lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte, porque foi pega em adultério. E tu, o que dizes? Jesus olha para a multidão, e a gente pode imaginar que um ser como Jesus, um Espírito perfeito, que conhecia em profundidade todos, que conseguia penetrar o mais íntimo da alma de qualquer pessoa, tamanha grandiosidade de conhecimento, de moral que ele tinha. Então ele sabia que todos ali tinham pecados, a mulher também, mas todos que a acusavam estavam igualmente equivocados. Então ele diz: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ele falar isso não é a mesma coisa que qualquer um de nós falar, porque ele tinha o poder, a autoridade que a moral e que a grandiosidade espiritual dele dava. Então ninguém conseguiu mentir, ninguém conseguiu atirar uma pedra, e todos foram embora. Quando ele ficou sozinho com a mulher, ele pergunta à mulher: onde que estão aqueles que te acusaram? E ela diz para ele: Senhor, todos foram embora. Então Jesus
condenaram. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar, para que não te ocorra coisa pior. Então ele, junto com aquela mulher, apenas os dois, ele poderia ter feito críticas. Ele poderia ter acusado. Ah, mas você sabia que estava errado? Por que você faz uma coisa dessa, se coloca numa situação dessa? Qualquer um de nós, com quase total certeza, faríamos isso. Porque é o que a gente faz com os nossos filhos, com os nossos companheiros de casa, de trabalho. É o que a gente faz. Eu avisei, eu falei, você sabia, você escuta, tem tanta doutrina espírita, tanto conhecimento, e você fazendo tudo errado. Nós agimos assim, não Jesus. Porque ele sabe o mal que a culpa faz ao espírito. Que o sentimento de culpa não ajuda. Ao contrário, atrapalha. E a culpa é, vamos dizer, como diz a música, né? Prima irmã do medo. A pessoa se sente culpada, tem medo de errar de novo e fica ali parada. Então ele estimula a pessoa a continuar. Aqui, nessa terceira vertente, os erros desses espíritos são grandiosos, mas eles deveriam se lembrar, assim como todos nós devemos sempre nos lembrar, que somos filhos de um Pai de amor, um Pai de justiça, mas um Pai de amor e de bondade. E como Pai de amor e bondade, ele sempre vai ter uma oportunidade, uma possibilidade da gente refazer os caminhos e consertar os equívocos que nós cometemos. Por isso, quando ele diz todos os homicidas, nem todos os viciados vão ser atormentados por esses espíritos obsessores. Apenas aqueles que se deixarem levar extremamente pela culpa. Nos livros de André Luiz, ou de Ivone Pereira, de Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos ter inúmeros exemplos de espíritos que se deixaram levar pela culpa e que sofreram além ainda do que sofreriam caso tivesse se resignado com a situação e se disposto a melhorar, a trabalhar. Porque a resignação aqui é de entender, bom, eu errei. Um erro grave. E agora, o que eu faço? E agora? É continuar a jornada. Vão aparecer espinhos? Certamente. Existirão pedras no caminho e talvez eu caia? Possivelmente. Mas eu preciso levantar todas as vezes e continuar caminhando. Eu não posso esquecer e eu não devo parar. E que Deus é um Pai de amor. Então, esses seres, eles vão ter essas imagens que foram colocadas por esses espíritos obsessores, colocadas na mente deles, quando eles reencarnam, eles trazem essas imagens no psiquismo profundo deles e vão aparecer como um medo apavorante, um medo incontrolável. Esse medo que vai realmente paralisar alguém, as conhecidas fobias, que a pessoa não consegue sair de casa, que a pessoa realmente tem a sua vida prejudicada, porque não existe uma coisa real. Não é aquela situação, bom, eu estou numa casa em condições precárias, num barranco, que já foi avisado pelas autoridades que pode desmoronar a qualquer momento. Eu não tenho para onde ir, eu estou ali, eu estou com medo. Eu tenho medo. Qualquer barulho, eu me assusto, eu saio correndo, eu tenho medo de perder a minha vida ou dos meus filhos, dos meus familiares. Isso é um medo compreensível, justificado. Existe um perigo real. Mas algumas pessoas apresentam medo fora do normal, de lugares fechados, de altura, de muitas pessoas. Hoje em dia, quase todo mundo desenvolvendo esse medo, né? De aglomeração por um motivo justo. Mas existe aquele medo, sempre existiu pessoas que tiveram medo exagerado
que faziam com que perdesse emprego, grandes oportunidades. Então, são essas condições aqui, muitas vezes. E a quarta vertente, que o doutor já até colocou, é a educação equivocada. Quantas vezes os pais ou avós, os educadores, fazem medo na criança? É o velho do saco, cuidado que o bicho-papão vai te pegar. Ah, se você não comer vai acontecer isso. Se você engolir uma semente de laranja, vai nascer um pé de laranja na tua barriga. Hoje em dia as crianças não acreditam nisso, né? Mas a gente acreditava. Eu acreditava, pelo menos, né? Então, se você engolir um chiclete, vai grudar suas tripas, você vai morrer. Sem a gente perceber, uma coisa que parece aparentemente inocente, porque nós adultos podemos até já entender que não existe bicho-papão. Mas para a mente da criança, que é lúdica, que vive no mundo ainda do sonho, do imaginário, ela acredita. E cada um tem uma reação diferente ao mesmo estímulo. Então, algumas crianças podem escutar isso, ter esse medo e não adiantar nada. A pessoa fala, não vai, não escuta, que o bicho-papão te pega. E ela vai ser mesmo. Tem outras que vão ficar com medo, não vão, mas aquilo ali passa. Elas vão crescer e não vão ter nem recordação daquilo. Mas outras, mais suscetíveis, podem criar diversos traumas, bloqueios mesmo. Isso tudo o psicólogo poderia falar com mais propriedade, mas mesmo nós que somos leigos, sabemos que isso é possível. Então, essas são as 4 vertentes, as 4 origens do medo. Como a gente já falou anteriormente, existe um medo que é real, que ele é fruto de uma experiência dolorosa. Então, aquela pessoa que foi assaltada no ônibus ou na rua, ela vai ter medo de passar por aquele local de novo, ou de entrar no ônibus de novo, durante um grande tempo, ou durante todo o tempo que ela precisar entrar naquele ônibus, ela vai ter medo. Esse é o medo real. Ela passou por uma experiência de dor e ela tem medo que aquilo se repita. Mas existem os medos que são imaginários, quando não há um perigo iminente à vista e a pessoa passa por aquele sofrimento. Na hora desse medo, de todos esses medos, muitas vezes a ideia que a gente tem é de parar, é da inércia, é de nada fazer, é de entrarmos naquilo que se chama de zona de conforto. O que é essa zona de conforto? É aquele local que a gente já conhece, que a gente identifica, já está acostumado. Só que a zona de conforto, ela não vai promover crescimento. Porque eu já estou ali, conforme. Se a gente conversa com um profissional de educação física, a gente vai ver que quando começamos a fazer uma atividade física, a gente começa, eles colocam um peso ou atividades mais leves. Aquilo mesmo assim, por nós não estarmos acostumados a fazer atividade física, somos sedentários, grande parte de nós, aquilo vai gerar dor. A gente vai ter dor durante um dia, 2, 3, depois nós vamos estar confortáveis com aquele tipo de atividade física. Aí o que eles fazem? Aumentam o peso, aumentam o número de atividades, aumentam a dificuldade, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aos poucos adquirir um condicionamento. Então, enfrentar o medo é uma necessidade. Tem até uma história que eu anotei aqui, fala que havia um sábio que ele andava sempre com um discípulo dele, um aprendiz, pelas cidades e tal, e ele fazendo uma viagem de uma cidade até outra, chegou no ponto, eles estavam muito cansados, com fome, precisavam repousar, e viram a entrada de um pequeno sítio, uma casa muito simples, muito humilde mesmo. Eles observaram um casal com alguns filhos lá e pediram uma acolhida, e eles deram. Então, na hora da refeição, antes de dormir, eles, conversando com o casal, descobriram que ali era sem água, e eles sobreviviam
toda a caminhada, o aprendiz ficou com aquilo na cabeça. Como é que pode? Eu sou aprendiz de um homem que todos dizem que é sábio, e ele é tão cruel a esse ponto. A família abriu as portas para a gente, nos recebeu, nos alimentou com toda a dificuldade que eles têm, nos confidenciou que eles sobreviviam graças àquela vaquinha, e ele, como pagamento da bondade que recebeu, ele mandou matar a vaquinha. E eu ainda fui cúmplice, porque eu que empurrei a vaca no precipício. E ele ficou com aquilo na cabeça, e falando com o sábio falou assim: meu irmão, muitas coisas só tem explicação com o tempo. E passados os anos, e eles continuaram juntos. Passados uns 10, 15 anos depois, eles retornaram por aquele mesmo caminho, e o aprendiz teve a ideia de procurar um local daquela pequeno sítio, para ver aquelas pessoas, saber como eles tinham se virado depois daquilo. E quando ele foi chegando assim no local, ele já identificou algumas mudanças. Ele viu muitas flores em volta, tudo cercado, e que a cerca ia muito além do limite que antes ele tinha visto. A casa era uma casa rica, enorme, muitas plantações, centenas de animais pastando. E ele entrou, chamou o empregado e falou assim: escuta, quem são essas pessoas? Eu queria saber do pessoal que morava aqui antes, uma família pobre, fulano de tal, ciclana, com tantos filhos e tal. Vocês sabem me dizer para onde eles foram? Ele disse: olha, pelo que eu saiba, os meus patrões sempre moravam aqui. Nunca houve nenhuma outra pessoa. Foram conversar com outras pessoas, com os patrões. Quando ele observou, eram aqueles que tinham recebido eles há anos atrás. E ele se identificou: olha, eu tive aqui tantos anos, nós lembramos e tudo mais. Pois é, depois que vocês partiram, aconteceu uma coisa impressionante. A nossa vaquinha, pastando por aqui, acabou caindo no precipício, e nós perdemos o único sustento que a gente tinha. E como que vocês se viraram? Bom, como a gente não tinha mais a vaquinha, a gente teve que dar um outro jeito. O fulano pegou, desviou o rio, trouxe para cá e tal, enfim. Através do trabalho, eles colocaram a cabeça para funcionar, porque não tinha mais a vaca, não podiam morrer de fome, tinham filhos para sustentar, e eles acabaram arrumando uma forma de irrigar a terra, e produziram, enriqueceram e cresceram. Por quê? Porque a vaquinha era a zona de conforto. Eles já estavam acostumados, eles não chegavam a ponto de morrer de fome, mas também não tinham crescimento, porque eles estavam ali paralisados. O Rossano Clige, quando faz uma palestra, ele fala também da história do cachorro, que alguém passou por um posto de gasolina para abastecer e escutava o choro do cachorro. E o cachorro chorando, e a pessoa fala: meu Deus, o que esse cachorro tem? Ele não para de chorar. Ele pensa: é porque ele está deitado em cima de um prego. Depois, mas como assim? Ele está deitado em cima do prego? Ele está amarrado, aprisionado lá? Não. Então por que ele não levanta? Porque o prego machuca, mas não a ponto de fazer que ele se esforce para levantar. Então ele prefere só levantar. Então, muitas vezes, a gente fica nessa zona de conforto também. A gente tem os nossos medos, a gente tem ao nosso alcance as obras, nós que somos espíritas, as obras básicas, as obras complementares da doutrina espírita, onde nós temos o testemunho daqueles irmãos nossos que partiram para o lado de lá, que erraram, que acertaram e que voltaram para dizer como que foi a passagem deles. Até os 19 anos eu era católica. E eu aprendia na igreja católica que ninguém que tinha morrido havia voltado para dizer como era do lado de lá. Então que a gente tinha que acreditar no céu, no inferno, do jeito que foi ensinado, que ninguém nunca voltou. Então foi uma grata satisfação quando eu descobri que isso não era verdade. Que muitos, inúmeros, incontáveis irmãos que partiram voltaram para dizer
por isso que é um adversário cruel. Mas aí a gente conta uma história, né? Uma história interessante, até um pouco engraçadinha. Mas será que Jesus falou sobre isso? Jesus falou sobre o perigo do medo assim, de maneira clara? Falou. Ele deixou registrado, e eu trouxe aqui a análise dessa parábola, feita por Rodolfo Caligares. É a parábola dos talentos. Então, certa vez Jesus contou que um homem, um senhor, ia fazer uma grande viagem e ele chamou os servos, 3 servos dele. E ele chegou para o primeiro servo e falou: olha, eu vou fazer uma viagem, você fique aqui com 5 talentos. Talento era um tipo de dinheiro na época. Você vai ficar aqui com 5 talentos para você poder trabalhar ele e depois, quando eu retornar, você vai me prestar contas. Tudo bem? Tudo bem. Chamou o segundo servo e falou: olha, para você eu vou fazer uma viagem, vou te deixar com 2 talentos, você vai ter como missão trabalhar esses talentos e depois me prestar contas quando eu voltar. Tudo bem? Tudo bem. Estou dando uma traduzida aqui, tá? Então, para o último servo, ele chamou da mesma forma e falou: olha, para você eu vou entregar um talento, você também, assim como os outros, você tem que trabalhar nesse talento. E quando eu retornar, você vai me prestar contas, ok? Ok. Passou muito tempo. Quando esse rei retorna, ele pede aos servos que voltem para fazer a prestação de contas. O servo que recebeu 5 talentos falou: Senhor, eu recebi os 5 talentos, investi todos eles, trabalhei muito, me esforcei, está aqui, estou lhe devolvendo 5 talentos que o Senhor me deu e mais 5 que eu ganhei. Estão aqui os 10 talentos. Servo bom e fiel, muito bem, vá para lá, você cumpriu a sua missão. O segundo: mestre, eu sabia que você é muito exigente e por isso eu peguei os meus 2 talentos, trabalhei muito, me esforcei bastante, está aqui de volta, estão aqui os 2 talentos e mais 2 talentos que eu consegui com o fruto do meu trabalho. Muito bem, servo bom e fiel, siga o seu caminho, você fez um bom trabalho. E o último servo chega com um talento na mão, o mesmo que ele tinha recebido. E vira para o Senhor e fala: Senhor, eu sabia que você era muito exigente, que gosta das coisas muito certinhas. E eu, como recebi só um talento, não recebi 5, não recebi 2, eu fiquei com medo de investir esse talento, perder, e quando o Senhor retornasse, eu não teria nada para apresentar. Então o que eu fiz? Eu enterrei o meu talento, não ganhei nada, mas estou aqui te devolvendo o mesmo talento que o Senhor me deu. E o rei olha para ele e fala: servo mau e fiel, não sabias que eu era exigente? Por que não trabalhaste, não me ofereceste de retorno o fruto do seu trabalho? Como você não cumpriu as minhas ordens, até o talento que eu te dei será tomado. Pegou o talento dele e entregou para o que tinha ganho 5 talentos. E falou: agora você vai ser lançado na prisão e não vai sair de lá para me pagar até o último centavo. Então, o que o Rodolfo Caligares fala sobre essa parábola que tem a ver com o medo, né? O servo, então todos nós que aqui viemos, que aqui estamos, ou que já passamos, todos nós chegamos aqui com um planejamento. Ninguém, como Emílio Corrêa de Miranda falava, ninguém cai do céu no endereço errado. Às vezes a gente até fala isso: não sei por que eu estou nessa família, eu não faço parte dessa família, mas é um equívoco. É um equívoco. Nós todos temos a nossa encarnação preparada detalhadamente, minuciosamente. É claro que os mínimos detalhes, eu vou usar a escova de dente rosa ou verde, eu vou gostar de tal parte, não, isso não é assim. Mas as coisas principais, onde eu vou reencarnar, em qual país, em qual período, os meus pais, os meus irmãos, com quem eu vou me relacionar em escola, em trabalho,
pode ver isso de maneira minuciosa no livro Nosso Lar, do André Luiz, e também no Missionário da Luz, que a gente acompanha a reencarnação de Segismundo. É uma encarnação bem famosa, que a gente sempre usa de exemplo, porque nesse livro foi tratado lá minuciosamente, até a constituição física dele, o corpo físico, o preparo do corpo. Então, quem quiser, logicamente não tem tempo aqui, mas procure Missionário da Luz e Nosso Lar. Também vão ter mais explicações. Então, nós trazemos tudo preparado. É Deus, através dos seus missionários, dos seus emissários, que nos auxilia. Então, o nosso projeto, que nós tomamos parte desse planejamento, raros são os espíritos que não participam, e quando eles não participam, outros que são mentores, que são amigos, grandes amores, vão fazer por ele, objetivando o quê? Que ele cresça, que ele aprenda. Nós sempre trazemos planejamentos visando a vitória, mas nem sempre a gente cumpre. Então, o Rodolfo Caligari diz que esses trabalhadores que receberam os 5 talentos são aqueles espíritos mais experientes, que já têm condição de assumir uma missão grandiosa, de mudança de uma região, de um país, ou às vezes até do mundo. Então, eles são identificados com facilidade. Em qualquer área, não estamos falando apenas na parte religiosa, são espíritos que têm um destaque, porque promovem o crescimento não somente próprio, mas de um povo, de uma comunidade, ou do mundo. Os que receberam 2 talentos nessa parábola são aqueles espíritos com tarefas menores, como a maioria de nós, que temos as nossas tarefas ligadas a uma profissão, ligadas a uma família como nós nascemos, família que nós vamos constituir. Então, de nós tem essa missão. Vai constituir a própria família, ou não vai constituir, vai ter o trabalho, a missão ali naquele local que escolheu trabalhar, com aquela família onde nasceu. E aquele trabalhador que recebeu um talento, são aqueles espíritos que vêm com a missão de promover o crescimento próprio. Então, muitas vezes, eles têm grandes débitos e eles vêm nessa encarnação com o objetivo de adquirir virtudes, de deixar para trás antigos equívocos, antigos erros, para se quitar diante da lei. Então, eles acabam se deixando, qualquer um desses aqui pode se deixar levar pelo medo, mas na parábola dos talentos ficou exemplificado isso, para a gente entender por que Jesus não deu um exemplo mostrando que os 3 trabalhadores ganharam a mesma quantidade de talentos. Não foi uma questão de injustiça. O Senhor gostava mais de um, deu 5, gostava mais ou menos do outro, deu 2, gostava menos ainda do terceiro, deu 1. Não, é porque cada um recebe como missão aquilo que pode dar conta de fazer. Deus e a espiritualidade não vai permitir que a gente assuma um compromisso, uma responsabilidade maior do que as nossas forças. Então, quem ainda está engatinhando, está vindo com várias problemáticas, ele traz uma missão para si mesmo, apenas para o trabalho próprio, para o próprio crescimento próprio. E para ele já é uma coisa enorme. Quem já tem um pouquinho mais de força, então esse vai ter uma missão maior na área profissional, numa família.
na ciência também, nas ciências, da maneira geral. Então, cada um de acordo com as suas obras, cada um de acordo com a sua possibilidade. Por isso, a gente tem em nós a fé verdadeira, que pode e consegue vencer o medo. Tem até um meme na internet que é muito comum, que mostra alguém, você tem que fazer alguma coisa, está com medo? Vai com medo mesmo. A gente precisa enfrentar. Só que nessa matéria aqui, dessa revista Espiritismo, Folha Espírita, a doutora, olha a minha memória, hein? A doutora Júlia Pérez, ela vai destacar aqui alguns tratamentos de acordo com a medicina, né, para essas pessoas, porque algumas pessoas realmente vão precisar de um apoio profissional. A gente também tem que ter a capacidade de compreender isso. Uma coisa é cada um de nós que tem uma dificuldade, um medo, que é nós temos condição, às vezes, muitas vezes sozinhos, de trabalhar aquilo. O Rossano Clige, que é um palestrante espírita, que eu já até citei aqui, ele disse que ele sempre teve muito medo de falar em público. Na faculdade, na escola, ele tinha pavor, mas ele foi enfrentando, até pela parte profissional, pela necessidade de apresentar na faculdade, e por ele tinha medo de falar, mesmo que fosse com uma pessoa. Mas a profissão dele, como psicólogo, exigia isso. Então, ele foi trabalhando esse medo, enfrentando esse medo. Mas existem pessoas que vão ter traumas maiores, problemáticas maiores, que vão precisar de um acompanhamento profissional, sim. Lembrando, Divaldo, nessa palestra que eu indiquei, sobre os 4 gigantes da alma, tem uma frase que ele diz que nós precisamos, para vencer o medo, estabelecer uma vida interior equilibrada. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos ver o que a doutora Júlia fala sobre os tratamentos segundo a psiquiatria, ou segundo a medicina. Então, nós temos a psicoterapia, algumas vezes a terapia de vidas passadas, para tratar as fobias, os grandes medos, hipnose, ela indica também meditação, yoga, distrações saudáveis. O que seriam distrações saudáveis? Artesanato, muitas vezes atividade física também. Isso tudo a doutora, uma psiquiatra, que está indicando. E ela termina dizendo: evitar filmes e músicas pesadas, de guerra, de crime ou de terror. Gente, nós somos energia. Nós somos espírito. Tudo no universo, em essência, é energia. Não adianta, por mais que a pessoa queira me convencer, não vai me convencer que alguém assiste um filme de terror e termina aquele filme do mesmo jeito que estava antes. Teria que ser uma pessoa com um equilíbrio emocional muito grande, que a maioria de nós não tem. Não tem. Então a gente se deixa levar. A gente sabe que aquilo ali é uma interpretação, mas a gente fica apavorado. E algumas vezes permitimos até que crianças assistam. Música, a mesma coisa. Tem um PowerPoint que eu acho que foi muito divulgado, falando sobre os cristais da água, que mostra um cientista pesquisador que pegou a água e colocou várias condições diferenciadas e ele olhava no microscópio eletrônico depois para ver a disposição dos cristais de água. Então, primeiro a água pura, filtrada, uma água poluída, uma água que ficou durante 1 hora sob o som de uma música de rock pesado, a outra que ficou sob a palavra de Gandhi, fazendo algum tipo de discurso, ou de Hitler. A gente precisa ir lá para ver. Em vez desse PowerPoint, é só pesquisar no YouTube ou no Google, os cristais de água. E vai identificar como que a conformação, o arranjo lá dos átomos modifica.
E aí vem um detalhe: nosso corpo físico é 75% água. Se aquela água que estava lá no copo sofre aquela influência, a que está aqui no meu corpo não vai sofrer? A que está no nosso corpo também não vai sofrer? Sofre sim. Tanto que um dos livros de André Luiz, ele e um amigo dele eram um grupo de estudantes, aprendizes vindos do nosso lar, que estavam fazendo socorro, aprendendo como ajudar as pessoas aqui na Terra. Num determinado momento, quando eles vão entrar numa espécie de boate para poder salvar a Margaridinha, que é uma das moças dos espíritos encarnados que estão sendo tratados nesse livro, o mentor espiritual diz para André Luiz e para um outro amigo dele que eles não poderiam entrar. E eles ficam, mas por quê? Nós estamos indo em todos os lugares, estamos aprendendo a fazer o auxílio, como auxiliar as pessoas a ajudar, por que nós vamos ficar de fora, aqui fora? Aí o mentor diz para ele: porque vocês ainda não têm condição de entrar lá e sair do jeito que entraram. Vocês se deixariam levar, contagiar, contaminar pelas emissões, pelas vibrações do ambiente. Então, existem alguns ditados, né? Que a gente pode lembrar. Quem se junta aos porcos fará o contra. Então, a gente se junta em grupo e acaba vibrando ali. Os mais fortes conseguem contagiar o outro. Então, a pessoa que já tem uma força moral muito grande, ela entra no ambiente e ela modifica o ambiente para melhor. Mas o contrário é o que mais vai acontecer. Nós temos uma força mediana. Entramos num ambiente muito vicioso, a gente acaba se deixando levar. Quando pensa que não, estamos dançando funk e batendo bundinha no chão. É como se a gente perdesse o critério, o raciocínio. Porque nós estamos distantes daquilo ali. Quem pensa que está muito superior, se engana. Se engana. E André Luiz, se não me falha a memória no livro Sinal Verde, tem um capítulo lá que ele diz que todo aquele erro que a gente identifica no outro, que nos incomoda profundamente, que a gente aponta o dedo, que a gente critica com muita força, provavelmente, se a gente passar por essa situação, a gente vai falhar do mesmo jeito. Porque a gente identifica no outro o defeito que ainda existe em nós. Por isso que Chico Xavier foi enganado várias vezes, porque não existia dentro dele a malícia, não existia dentro dele a ideia de enganar alguém. Então ele acreditava em tudo, como uma criança. Agora, ao lado desse tratamento que a psiquiatra passou, nós temos também os tratamentos, a terapêutica que a doutrina espírita vai nos ensinar. A primeira delas, eu trouxe até o livro aqui, é o livro Reforma Íntima Sem Martírio. Esse livro é o médium Vanderlei de Oliveira e o espírito Hermance Foucault. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, melhorar por dentro, nos tornar pessoas melhores a cada dia. E para isso, a primeira coisa que Hermance Foucault nos ensina nesse livro é que nós precisamos identificar as nossas sombras, as nossas dificuldades, aquele calo que nos dói, porque todos nós temos. Todos nós temos. Aqui nesse mundo, só quem não tinha, que passou por aqui foi Jesus. Aí, tirando Jesus, todos tinham, mais ou menos. Mas temos. Então, identificando essas mazelas, esses defeitos, a gente precisa aceitar que nós somos isso e nos esforçar para mudar. É a hora de trocar a zona de conforto pela zona de esforço. Esforço constante, cotidiano, diário mesmo. Do mesmo jeito que aquela pessoa que quer
era sedentária, precisa se esforçar para praticar um esporte, uma atividade física, e vai sentir dor, e vai ter que realmente se esforçar mesmo, nós estamos precisando, para trabalhar essa mazela. Como que a gente identifica? Primeiro fazendo uma autoanálise. Prestando atenção naquilo que as pessoas que estão à nossa volta, que convivem muito conosco, falam para a gente. Às vezes a gente tem o hábito de prestar atenção quando a pessoa fala: nossa, mas você é tão legal, você é tão bom, você ajuda, você palavra de carinho, de dar conforto para as pessoas. Aí isso a gente lembra, né? Mas, e os filhos, os companheiros, os pais, os colegas de trabalho, quando nos apontam: mas você é muito intransigente, você acha que é um rei dentro da barriga, você acha que sabe tudo, tem resposta para tudo, você não nos escuta, não escuta ninguém, tem mania de perfeição. Aí a gente acha o quê? Estamos sitiados por nós, não sabem o que estão falando. Não, nós precisamos fazer uma autoanálise sincera. Se muita gente repete a mesma coisa para nós, podemos colocar a nossa barba de molho, como o avô costumava dizer, que alguma coisa ele tem. Alguma coisa de verdade existe. E a gente veio aqui para acertar, para vencer. A gente precisa identificar, não para dizer assim: ah, eu sou muito ruim, eu não mereço estar na casa do Espírito, eu tenho que sair. Não! Jesus disse que veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os aleijados, os perturbados. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Cada um tem o seu cada um. Então a doutrina espírita vai nos indicar essa reforma íntima, o evangelho no lar, que é muito importante a gente implantar quem não implantou ainda, escolher um dia da semana, um horário certo, um dia fixo, um horário fixo, durante 5, 10 minutos, não precisa mais do que isso, levar Jesus para a nossa casa. Ah, mas eu não tenho o evangelho segundo o Espiritismo. Não importa, se tiver acesso à internet, na internet consegue fazer até o PDF, pegar o PDF do livro, de todas as obras básicas, não só do Evangelho, pega por lá. Eu não tenho livro de página, pega um folheto, que toda casa espírita tem um folhetinho, pode ler o mesmo toda semana, não tem problema, mas faça, não deixe de fazer. A oração, o passe, todas são formas de tratamento, de tratar o medo, pedir a Deus, se ligar a Deus. E principalmente, o estudo da doutrina espírita. O estudo só e o estudo em grupo. Nós precisamos estudar. Ah, mas eu não entendo. O pouco que a gente conseguir aprender já é alguma coisa. É melhor do que nada. Para poder encerrar, quando eu vejo as palestras de Divaldo, eu vejo que ele sempre termina com uma poesia, alguma coisa assim. E eu resolvi trazer uma poesia, na verdade, uma música, não é espírita, mas tem uma mensagem bem interessante. O nome é A Vida da Gente, a autoria e interpretação de uma cantora baiana, Tati, não é espírita, mas é simpatizante. E fala o seguinte: a vida da gente dá voltas, são tantas idas e vindas, às vezes nos prende, nos solta, mas voltas são sempre bem-vindas. A vida da gente tem graça, chegadas também são partidas, ao vivo enquanto ela passa, a gente não passa da vida. Mesmo quando ela nos prega a peça e deixa tudo fora do lugar, a vida é essa, a vida é essa. Mesmo quando ela corre com pressa e a gente quer mais devagar, a vida é essa, a vida é essa. Dia após dia, dor, alegria, agonia, a vida é sempre diferente entre o que foi ou seria e o que virá ou
agradecemos, né, as palavras maravilhosas da nossa irmã, que nós possamos buscar essa reforma íntima que ela falou tão bem para a gente nessa noite, que ela possa continuar aqui na nossa casa, fazer mais palestras para a gente, que Deus possa dar mais força, mais coragem para ela, na sua vida, no seu dia a dia, levá-los às nossas vibrações da família Allan Kardec. E vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o nosso passe coletivo, sob a direção do nosso irmão Evandro. Convidamos os nossos irmãos, possamos elevar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos, tocando junto no tocando espiritual, mental, os bons amigos espirituais que estão presentes, que vão nos auxiliar a sua. Graças a Deus. Assim vamos chegando, né, ao final da nossa reunião, que a gente possa levar essas vibrações dessa palestra tão maravilhosa para a nossa casa, para o nosso lar. Vocês que estão assistindo através da nossa TV, CA, agradecemos, né? Possamos colocar em prática tudo que a nossa irmã falou, fazer essa reforma íntima no coração da gente, na vida da gente. E temos alguns informativos. Na semana que vem, no dia 13 de dezembro, o tema vai ser os milagres de Jesus Cristo. E o expositor vai ser o nosso irmão Flávio, do Centro Espírita Cultivadores de Evangelho. A dirigente, né, o dirigente da reunião vai ser o Rodolfo, a suplente vai ser a Alessandra e a paginista vai ser o Marcos. Então, assim vai funcionar o nosso quadro de palestra da semana que vem. Para vocês também nos acompanharem em casa, quem nos chama podendo vir. E ao final da nossa reunião, vamos evitar ficar conversando direto dos nossos lares, né, levando essa paz e bebendo essa água fortificada que se encontra ali na entrada. Então vamos chegar ao final da nossa reunião, levar paz, aconchego, muita luz do nosso lar, muita força, e vamos pedir a nossa irmã Yolanda para fazer a nossa prece de encerramento. Muita paz para todos. Vou botar ela aqui.